A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para estudarmos sobre mais um profeta. Nós estamos agora fazendo os vídeos sobre os profetas menores. Hoje nós vamos fazer o terceiro profeta, na ordem, como está na Bíblia, que é a história do profeta Amós. Esse profeta, muitos o chamam como profeta da justiça social, porque ele condenou veementemente a injustiça que havia em Israel. As suas profecias foram mais ou menos do ano 765 a 745, por esse período. Amós, ele era da cidade de Tecoa, como diz ali no primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1 de Amós, né? Que essa cidade era próxima a Belém, em Judá. Ele profetizou quando o rei Uzias reinava no Reino do Sul e o rei Jeroboão II reinava no Reino do Norte. É bom nós nos situarmos bem nisso. Eu vou mostrar agora um mapa para podermos entender. E aí a gente vê nós vamos depois estudar melhor. Hoje eu vou só mencionar aqui no capítulo 7, quando o profeta diz: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou boiadeiro e colhedor de sicômoros. Ele era um homem comum. Aí, no versículo 15 do capítulo 7, ele diz: O Senhor me tirou de após o gado e me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, Deus que chamou Amós para ser profeta, para falar lá com o povo do Reino do Norte. E aqui a gente vê nesse quadro que Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita aqueles que ele escolhe. Porque nós vamos ver nesse ministério de Amós, mais adiante ele vai dizer: Eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu não estudei em escola de profeta, eu não sou um profeta profissional, não sou nada, eu sou um homem simples. Mas era exatamente esse homem simples que Deus queria usar. Então, isso aí é um ensinamento para nós, que nós nunca podemos achar que não temos capacidade. De nós mesmos, não temos. Podemos ter faculdade, doutorado, mestrado, podemos ter o que tivermos, mas para fazer a obra de Deus, é somente Deus que nos capacita. Devemos estudar, é verdade, conhecermos muito bem a palavra de Deus, mas confiar que se Deus nos chamou para fazermos alguma coisa, Ele vai nos capacitar para isso. Então, Amós saiu lá de Judá, aonde era a cidade dele, ali, e ele foi lá para o Reino do Norte, provavelmente para Samaria, que era a capital de Israel. Era as 10 tribos que compunham a Israel, né, o Reino do Norte, eles se desligaram totalmente de Deus, desde o primeiro rei, o rei Jeroboão I, aonde ele fez aqueles ídolos para que as pessoas não descessem até Jerusalém para adorar. Fez aqueles ídolos de ouro e disse: Eis aí, povo, o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês lá do Egito. E é incrível que o povo aceitou isto.
sabendo que foi Deus que os tirou, que os fez atravessar o Mar Vermelho, que os dirigiu 40 anos ali no deserto. Eles sabiam de tudo, mas mesmo assim esqueceram disto. Então, Amós ele profetizou durante esse período do rei Jeroboão II, que foi um reinado muito próspero. Os israelitas prosperaram, ficaram ricos, construíram casas lindíssimas, ah, usavam tudo de bom, só que tinha uma coisa: eles exploravam os pobres, que nós vamos ver durante o estudo deste livro. Durante 40 anos, mais ou menos, eles não tiveram guerra, tiveram paz. Não tinha assim aquela ameaça dos povos vizinhos. Então, imagina 40 anos de paz e de prosperidade, que bênção que foi. Só que para Israel, isso aí não foi uma bênção para eles, mas foi uma maldição, porque eles se afastaram cada vez mais de Deus. Bem, eu coloquei aqui um mapa para os irmãos poderem entender. E vejamos aqui, ó. Eu estou mostrando aqui assim, ó. Em azul é o reino de Israel, bem maior que o reino de Judá, porque aqui estavam as 10 tribos, que quando Salomão morreu, houve daí aquela divisão e o reino do norte, o reino de Israel ficou com Jeroboão, que depois a gente ficou conhecendo como Jeroboão I, e o reino do sul, então ficaram só com duas tribos, o reino de Judá, que é este aqui no mapa em amarelo. E agora vocês podem notar uma coisa: Israel e Judá estava rodeado por povos inimigos. Então eles viviam sempre em guerras. Vejam, aqui em cima do Reino do Norte está Tiro, que nós vamos em seguida falar sobre eles. Tiro. Depois, ao lado aqui, está o reino de Amon. Depois, abaixo, o reino de Moabe. Depois, mais abaixo, o reino de Edom. E aqui, os filisteus. E ao lado, o mar Mediterrâneo. Então, vocês veem que eles não tinham nenhum povo amigo. Todos eram inimigos. E agora, Amós vai denunciar os pecados de cada um desses reinos. Damasco, Filístia, Tiro, Edom, Amon e Moabe. 6 cidades que rodeavam o povo de Israel e o povo de Judá. E as nações seriam julgadas conforme os seus pecados, aquilo que eles tinham feito contra o povo de Deus. Pecado, eles eram pecadores, eles não conheciam a Deus, mas aqueles pecados a mais que eles fizeram de muita crueldade. Mas o Senhor não para por aí, só nesses 6 reinos aqui. Mas depois ele vai também falar contra Judá, os pecados de Judá, e principalmente aí ele vai entrar com toda a força contra os pecados de Israel. Os pecados de Israel sobre a condição social, a condição moral, a condição religiosa deste povo que tinha se afastado totalmente do Senhor. Então, vamos agora para essas 6 nações, essas 6 regiões. Ali Amós começa, porque lembram assim, ó, ele foi para Israel, provavelmente lá em Samaria. Lá ele profetizou contra Damasco.
E o povo de Israel gostou muito dessa profecia, aceitaram esta profecia, porque o profeta chegou lá e disse: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Isto aqui foi de uma crueldade terrível, porque trilhar é passar por cima. E eles tinham esses trilhos de ferro que passavam por cima dos cereais, do trigo, para poderem trabalhar com cereais. Mas diz que eles, a história conta, que eles, quando invadiram, muitas vezes que eles vinham guerrear contra Israel, eles invadiram a Israel e passaram esses trilhos. Seria que nem passaram hoje em dia os tanques de guerra. Eles tinham esses trilhos que eles aravam, né, a terra. Então eles passaram com esses trilhos com pontas de ferro por cima das pessoas. Uma crueldade assim terrível. E o Senhor iria puni-los por todo esse pecado, esses pecados que eles fizeram. Qual seria a punição? Aí, porque para cada um, o Senhor fala qual era o pecado e qual seria a punição. A punição para Damasco. Por isso, porei fogo à casa de Azael, que consumirá os palácios de Ben-Hadad, quebrarei os ferrolhos de Damasco. O povo da Síria será levado em cativeiro. E realmente, a Síria venceu Síria, ali por 732 a.C., que foi a época também que levou cativo o povo de Israel. Mas, mesmo o povo de Israel tendo sido espalhado pelo mundo inteiro, sempre houve um remanescente que ficou. Agora, a Síria foi exterminada. A segunda profecia foi para Gaza, capital da Filístia, e os israelitas também amaram essa profecia, aceitaram com grado essa profecia contra a Filístia, porque muito mal eles tinham causado ao povo de Israel. Então diz, todos eles vocês podem ver que tem sempre este início. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Mas quais foram as transgressões? Aí o Senhor diz qual foi. Porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Eles não tinham pena daqueles, não tinham dó daqueles que estavam cativos, mas eles ainda pegaram muitos e levaram cativos lá para Edom, entregaram para lá, sendo que Edom era inimigo de Israel. E aí vai ter uma punição, o Senhor disse. Assim como Deus falou qual era o pecado deles, Deus falou qual seria a punição para eles. Aí ele disse: Por isto eu porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Aqui ele nomeia alguns locais, mas ele diz: todo o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. E se cumpriu. Por que se cumpriu, irmão? Nós temos que crer na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor diz, ele vai cumprir. Muitas vezes, até nos nossos dias, nós estamos falando tanto sobre a volta de Jesus, sobre as coisas finais que estão acontecendo no nosso mundo, mas muitos não creem.
O mundo a gente até aceita que não crê, porque não crê mesmo no Senhor, mas às vezes tem cristãos, tem crentes que acham que não é bem assim. Agora, a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Não vamos esquecer disso, né? Então, o tráfico de escravos era muito grande. E essa nação, eles raptavam os israelitas. Vejam que coisa triste. E os vendiam como escravo para as outras nações em volta, principalmente para Edom. Então, Deus está determinando um castigo, um final para os filisteus. Depois vem a palavra para Tiro, a capital da Fenícia. E também tudo isto os israelitas estavam aceitando de bom grado, pois todos eles, aqueles 6 povos que viviam em sua volta, os tinham maltratado muito. E eles estavam felizes em ver que agora o Senhor iria recompensá-los, julgá-los conforme eles mereciam. Então, vamos sempre aquela mesma frase. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo. Por quê? O que Tiro fez? O que a capital da Fenícia, o que os fenícios fizeram? Olha aqui, porque entregaram todos os cativos, que nem o anterior. A Edom também, olha só. E não se lembraram da aliança de irmãos. Havia uma aliança, queridos, entre a, o rei ali de Tiro, ali da Fenícia, ele fez uma aliança de irmãos com Salomão, quando Salomão foi construir o templo, porque Davi, o seu pai, não pôde construir, Deus não permitiu, porque ele esteve em muitas guerras. Depois, no período de Salomão, então, Salomão que construiu aquele belíssimo templo. E Salomão, então, pediu para o rei ali da Fenícia para enviar madeira, porque eles tinham madeiras muito boas, materiais muito bons, especiais, que enviassem lá para Jerusalém. E, em troca, o Salomão mandava como pagamento cereais, óleo, tudo que o rei Irão precisava. E eles fizeram esta aliança. Mas passaram-se os anos e o povo esqueceu da aliança que havia entre a Fenícia e os israelitas. E começaram a perseguir os israelitas. E agora Deus vai julgá-los, porque eles quebraram aquela aliança. E o que o Senhor disse que iria acontecer com eles? Aí ele diz: por isso, porei fogo nas muralhas de Tiro, que consumirá os seus palácios. Tudo era consumido pelo fogo. E o Senhor, ele confirma isso. E realmente aconteceu, porque quando vinham os exércitos inimigos, eles colocavam fogo nas cidades que eles alcançavam, que eles subjugavam. Aí vem a profecia para Edom. E os edomitas eram descendentes de Esaú. Lembra? Esaú, irmão de Jacó. Esaú era o primogênito, mas conhecemos na história, lendo lá em Gênesis, que Esaú vendeu a sua primogenitura para Jacó, e Jacó se aproveitou disto. E ficou, mesmo depois de muitos e muitos anos que Jacó voltou, eles meio que fizeram as pazes, mas ficou tudo aquilo mais ou menos. Mas cresceu um ódio muito grande entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. E se tornaram
inimigos. Aí, como eles maltrataram muito os israelitas, quando o Amós vem profetizar, agora que vai vir o julgamento de Deus contra Edom, os israelitas ficaram muito felizes, porque eles tinham sofrido muito por causa deles, né? Então, vamos lá. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4, não retirarei o castigo. Tá bom. Qual foi o pecado de Edom? Olha aqui. Porque perseguiu a seu irmão com a espada e não teve compaixão dele. Eles eram irmãos, eram povos irmãos. A sua ira, a ira de Edom, não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Aí agora, qual é o julgamento que Deus vai mandar contra eles? Por isso, diz o Senhor, porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Tudo será consumido. E o ódio, então, desses 2 povos que eram irmãos chegou a este ponto deles não terem misericórdia de Israel. Então Israel estava feliz, feliz da vida em ouvir aquelas profecias contra estes povos. Aí veio sobre outra nação, Amon. Amon. Amon foi filho de Ló, com uma de suas filhas, porque também lá nós vimos lá em Gênesis que quando Sodoma e Gomorra foram destruídos, o anjo tirou Ló, a sua esposa e suas 2 filhas de lá, e quando caiu o fogo do céu, a mulher de Ló olhou para trás, se transformou numa estátua de sal, e aí Ló e as suas filhas que se salvaram e foram viver numa caverna. Lá, as filhas acharam que não tinham mais, não existia mais ninguém, era só eles. Então, a mais velha arquitetou um plano. Nós, nós vamos ficar sem descendente, nosso pai não vai ter descendente. Vamos embebedá-lo essa noite, eu vou dormir com ele. E no outro dia fizeram a mesma coisa para a outra filha também dormir com ele. E vieram esses filhos. Então Amon era filho de Ló com a sua filha, um incesto, um pecado terrível. Então, o que aconteceu com este povo? Se tornaram inimigos do povo de Deus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, desculpe-nos, e por 4, não retirarei o castigo. E qual foi o castigo, qual foi o pecado que Amon, esse descendente de Ló, fez contra Israel? Olha que coisa terrível. Eles rasgaram o ventre das grávidas de Gileades quando eles invadiram lá para ampliarem as suas fronteiras. Eles, porque cortando, rasgando o ventre das grávidas, seus filhos também morreriam, e aquele povo seria mais facilmente destruído, porque não viriam, não nasceriam mais crianças. A maldade extrema que pode chegar um ser humano. Mas Deus estava vendo. Tudo Deus vê. Nada pode ser escondido dos olhos do nosso Deus. Aí o que vai acontecer? Que o Senhor disse: por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com grandes gritos, com tempestade no dia da tormenta. O seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes com ele, diz o Senhor. E realmente isto aconteceu
para este reino, o reino de Amon. Agora nós vamos ver o reino de Moabe, que é o filho de Ló com a outra filha. Um incesto também. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4 não retirarei o castigo. E o que Moabe fez de tão grave assim, que agora o Senhor não aguentava mais? Porque quando ele diz por 3 e por 4, né, eu não vou mais retirar o castigo, quer dizer, ele chegou no limite de Deus poder aguentar. É o que vai acontecer com o nosso mundo, irmãos. Está chegando no limite. Deus não aguenta mais tanto pecado entre a humanidade. Aí o que eles fizeram? Porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cinzas. Este moabitas, eles queriam vencer Edom, não conseguiram. Então, para horrorizar o povo, eles tiraram os ossos do rei ali de Edom e o queimaram até transformar em cinza. Isto era um crime assim imperdoável. Queimar um defunto. Não era aceito isto. Foi uma coisa muito hedionda, muito terrível que eles fizeram. Aí vem um castigo grande sobre eles. Deus diz: por isto porei fogo a Moabe, como todos os outros, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá, o povo morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina, e tirarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Não vai sobrar ninguém, diz o Senhor, porque a maldade deles é muito grande. E os israelitas, eu fico imaginando, ó, batendo palmas, felizes da vida, porque todos os seus inimigos iriam ser julgados. E agora também eles ficam felizes porque vai ter agora uma profecia contra Judá. Isso que é o seu irmão ali de sangue. Mas eles ficaram felizes. E eles estavam pensando, agora todos esses povos serão destruídos pelo Senhor. E nós, que somos poderosos, somos grandes e realmente estamos vivendo um tempo de paz, de muita prosperidade, nós vamos tomar todos esses reinos para nós, vamos expandir o nosso território. Vamos ver o que Amós falou sobre Judá. Quais eram os pecados de Judá? Vamos ver. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. Mas por quê? O que eles fizeram de tão ruim assim para serem castigados? Vejam uma coisa. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus mandamentos. Antes se deixaram enganar pelos falsos deuses aos quais andaram seus pais. Isso era um pecado terrível. Aqueles outros povos ao redor, aqueles 6 povos, 6 nações, 6 reinos, eles não conheciam a Deus, faziam atrocidades terríveis, mas eles não tinham a Deus. Agora, Judá conhecia Deus. E mesmo assim, rejeitaram o Senhor, não guardaram as suas leis. Não eram todos realmente, mas a maioria do povo. E diz que agora eles estavam seguindo a falsos deuses. E qual seria o castigo para eles?
Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. E realmente isso aconteceu quando Babilônia invadiu Judá, levou o povo cativo e eles colocaram fogo em Jerusalém. E queimaram seus palácios, queimaram seu templo, destruíram tudo. E lá, ó, Israel gostando de tudo isso. Mas agora Amon já tinha preparado todas as coisas para chegar aonde realmente tinha que chegar, que era chamar a atenção sobre os pecados de Israel. Vejam só, quais eram os seus pecados? Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. O que é que eles fazem? Olha aqui, ó. Porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. E nós vamos ver agora, não hoje, porque hoje nós vamos só estudarmos capítulo 1, 2 e 3. Mas nós vamos ver nos demais capítulos deste livro, começa, aí fica falando só sobre Israel, os pecados de Israel, o que viria contra Israel. Como eu disse, um povo que muito prosperou, enriqueceram, só que eles enriqueceram à custa do povo. Eles vendiam sentenças, quem tinha dinheiro ganhava a sentença. E o pobre perdia tudo, ficava mais pobre, ficava sem ter o que comer, sem ter o que vestir. E eles não tinham dó nenhum, cada vez enriquecendo mais. E aí ainda o Senhor fala, até por um par de sandálias, eles vendem o pobre, o necessitado. Eles esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres, eles pervertem o caminho dos necessitados. Olha que coisa terrível, irmão. Parece que a gente vê a história sempre se repetindo e chegando até a nossa época, quando muitos aí que tanto têm não precisam de mais nada, mas eles querem mais e mais, não importa a quem prejudique. Não, não importa. Eles querem enriquecer e a sua riqueza ainda é pouca. Isso aí sempre existiu e sempre vai existir. Só haverá justiça no reino de Jesus Cristo quando ele voltar. Glória a Deus que nós estamos aguardando esse dia glorioso. E aí o Senhor ainda fala, no versículo 12, eu já estou no capítulo 2, né? E dentre vossos filhos eu levantei profetas, e dentre os vossos jovens eu chamei nazireus. Deus tinha feito isso. Mas o que eles fizeram? Os maiorais, os sacerdotes, né, os juízes. Aí o Senhor pergunta: não é assim, filhos de Israel? Confirmando. Ou seja, eles não tinham o que dizer contrário. Era isso mesmo, né? Então diz o Senhor: mas vós aos nazireus fizestes beber vinho, porque os nazireus não podiam beber nenhuma bebida forte durante todinha a sua vida. Mas eles começaram, pode tomar, e isso não faz mal, toma só um pouquinho, e dali mais um pouquinho, daqui a pouco os nazireus estavam bêbados, viciados. A mesma coisa acontece em nossos dias. Quando alguém se descuida e vem outro e diz: não faz mal, não faz mal, esse pecado é pequenininho, não faz mal, ninguém sabe, ninguém vai ver. E o jovem ou o adulto, porque o pecado não é só os jovens que cometem, os adultos também cometem e acabam cometendo, achando que não faz mal, e acabam perdendo a sua alma. Que o Senhor tenha misericórdia. Né?
E ainda eles, ali em Israel, eles ordenaram aos profetas: não profetizeis mais. Calem a boca, não queremos mais saber de profecia. E não é isso mesmo que aconteceu aqui com vocês? Ou a profeta Amós estava perguntando. Eles não tinham como dizer que não, porque era exatamente o que estava acontecendo. E mais algumas coisas ainda nesse capítulo 3, agora vai falar. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Porque quando Deus chamou Israel, escolheu este povo, chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Havia muitas e muitas e muitas nações. Deus poderia ter escolhido qualquer nação para ser a sua escolhida, mas escolheu Abraão. E a geração, a posteridade de Abraão para ser o seu povo. Ali ele formou o povo de Israel. Né? Conhecemos toda a história. E aqui o Senhor está tentando relembrar a eles: eu vos tirei do Egito, porque depois eles foram levados para o Egito, como nós conhecemos, e de todas as famílias da terra eu vou escolher. Mas agora a corrupção estava generalizada, era todo mundo era corrupto no peso, na justiça, em tudo. Tanto os sacerdotes, como os juízes, como o rei, como o povo em geral, os comerciantes todos eram corruptos e eles enganavam e exploravam o povo. E o fim de Israel estava decretado por Deus. E aí Deus os julgaria por todos os seus pecados. E a coisa triste, como se diz, quando a pessoa cai nas mãos de Deus. E o povo aqui caiu nas mãos de Deus. E realmente eles foram invadidos, foram deportados e sumiram como nação. Como eu disse, alguns conseguiram sobreviver naquela, não se espalharam assim, não se misturaram com os demais povos, mas praticamente no mundo inteiro eles foram colocados. E eu achei muito importante esse versículo 7 aqui do capítulo 3, irmãos, quando eu estava estudando, que diz assim, ó: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vejam a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, porque primeiro ele avisa. E da mesma forma como nós temos na palavra de Deus, está tudo escrito o que vai acontecer no futuro, no nosso futuro, no que está para vir, porque Deus não esconde nada do seu povo. Mas ele manda os profetas dizer: está na palavra de Deus hoje para nós, para ninguém poder dizer assim: mas nunca ninguém me disse, eu não sabia. Não tem isso. E aqui, no versículo 6 a 11, ele coloca algumas coisas, porque quantas coisas que ele fez, né, por este povo, mas ele botou assim algumas coisas que ele fez para ver se o povo se sacudia, que vissem que era a mão de Deus contra eles e se arrependessem. No versículo 6 diz: deixei que ficassem com fome, com falta de pão, para ver se vocês se arrependiam, mas não adiantou.
No 7 diz: retive de vós a chuva. Eu fiz chover sobre uma cidade, sobre a outra não choveu. Eu fiz cair água sobre um campo e sobre o outro não caiu, para ver se vocês entendiam, mas não entenderam. No versículo 8 diz: as pessoas andaram para outra cidade para beberem água, mas não adiantava, não se saciavam. No versículo 9 ele diz: feri-vos com queimadura e com ferrugem. As hortas, vinhas, figueiras, oliveiras foram comidas pelos gafanhotos, que nós vimos até no vídeo anterior, né? Quando nós estudamos sobre Joel, como os gafanhotos acabaram com tudo, para ver se vocês se arrependessem, Deus está dizendo, mas não adiantou. Então eu enviei a peste contra vós, da mesma maneira como eu enviei lá no Egito. Os vossos jovens matei a espada, porque eles iam para a guerra e morriam. Os vossos cavalos foram capturados. O mau cheiro dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz, porque a mortandade era tão grande que apodreciam os corpos. Mas nem assim vocês clamaram a mim. Eles iam para os deuses falsos, eles iam para os ídolos e não conseguiam se voltar para o Senhor. Destruir alguns de vós, como destruir Sodoma e Gomorra. Fostes como um tição arrebatado do incêndio. Amados, Deus fala tantas coisas. Leiam assim todo o capítulo 3. Aí ele diz: mesmo com todas essas calamidades, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Muito tristíssimo. É muito triste nos nossos dias a gente ver Deus falando e falando, e as pessoas muitas vezes estão na igreja, estão ouvindo, mas não se arrependem. Que o Senhor tenha compaixão, que abra a mente, os corações das pessoas. Aí ele diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te. Deus ainda está dando mais uma oportunidade. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Isso aí está no versículo 12, capítulo 4. Aí diz assim, ó, porque é Ele, Deus, é o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisos altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Então, que possamos aprender esta lição, que Deus está falando. Deus está falando. E ele está dizendo: prepara-te. Aqui ele falou para Israel, ó Israel. Mas ele está dizendo para nós: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Que possamos nos preparar, sabendo que a sua vinda está perto, está chegando. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus Cristo.